Ele ganhou tudo, mas talvez nunca ganhe a única coisa que ainda falta. Cristiano Ronaldo tem títulos, recordes, dinheiro, fama, respeito e uma carreira que muitos jogadores nem conseguiriam sonhar. Mas existe um troféu que continua fora das suas mãos: a Copa do Mundo. E isso muda tudo. Porque no futebol, você pode conquistar a Champions League, ganhar bolas de ouro, marcar centenas de gols e destruir todos os recordes possíveis. Mas quando a conversa é eternidade, existe sempre uma pergunta cruel: onde está a sua Copa? Essa pergunta perseguiu gigantes, separou lendas de imortais, transformou carreiras perfeitas em histórias com uma ferida aberta. E agora, ela está diante de Cristiano Ronaldo. Mais uma vez, talvez pela última vez. Antes de tudo isso, antes dos estádios lotados, antes de Manchester, antes de Madrid, antes do mundo inteiro gritar seu nome, havia apenas um garoto na Madeira, magro, rápido, faminto. Ele não nasceu pronto, nasceu duvidado. Diziam que era frágil demais, vaidoso demais, ambicioso demais. Mas havia algo nele que ninguém conseguia apagar: a obsessão. Enquanto outros descansavam, ele treinava. Enquanto outros aceitavam limites, ele os quebrava. Enquanto o mundo ainda não sabia quem ele era, ele já se comportava como alguém que um dia seria impossível de ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Cristiano não chegou ao topo por acaso. Ele construiu o topo, gol após gol, dor após dor, sacrifício após sacrifício. Transformou talento em máquina, transformou crítica em combustível, transformou o próprio nome em uma marca de grandeza. Mas quanto mais ele vencia, mais uma ausência ficava visível: a Copa. O único palco onde seus números não bastavam, onde sua obsessão não garantia nada, onde o destino parecia sempre fugir no momento mais importante. E agora, com 2026 se aproximando, a história entra no seu capítulo mais perigoso. Porque desta vez não é sobre provar que ele é grande. Isso já está provado. É sobre completar aquilo que ainda está incompleto. Mas a Copa do Mundo não se importa com o passado, não respeita currículo, não entrega finais felizes só porque alguém merece. Ela apenas pergunta: você ainda consegue? E quando Ronaldo entrar em campo outra vez, não será apenas mais um torneio, será um julgamento da carreira, do legado, do tempo, da última chance. E a pergunta que fica é simples, mas brutal: será que Cristiano Ronaldo ainda pode terminar a maior história da sua vida com glória? Ou estamos prestes a assistir o final mais doloroso de uma lenda que conquistou tudo, menos aquilo que mais precisava? A Copa do Mundo nunca foi gentil com Cristiano Ronaldo. Em 2006, ele era jovem, explosivo, imprevisível. Ainda não era o dono da história. Era o garoto talentoso dentro de uma geração portuguesa que sonhava alto. Portugal chegou perto, muito perto, mas não foi suficiente. Naquele momento, parecia normal. Ele ainda teria tempo, ainda teria outras Copas, ainda teria outras chances. Mas é exatamente aí que o futebol começa a ser cruel. Porque você sempre acha que haverá outra oportunidade até perceber que o tempo passou. Em 2010, Ronaldo já era estrela mundial. O mundo esperava mais. Portugal esperava mais. Ele mesmo esperava mais. Mas a Copa não se curvou. Um torneio frio, poucos momentos, pouca magia e uma eliminação que deixou uma sensação estranha, como se o maior palco do futebol ainda não tivesse visto o verdadeiro Cristiano. Em 2014, a situação foi ainda pior. Ele chegou machucado, carregando um país, um corpo cansado e uma expectativa impossível. Mas a Copa não tem piedade de quem chega pela metade. Portugal caiu cedo e Ronaldo saiu sem o momento que todos esperavam. Depois veio 2018 e por alguns minutos parecia que tudo iria mudar. Contra a Espanha, ele fez uma das atuações mais icônicas da sua carreira. 3 gols, um jogo absurdo, uma cobrança de falta no fim,
Um daqueles momentos que parecem escritos para virar documentário. Ali, o mundo pensou, talvez seja agora. Mas não foi, porque uma grande noite não vence uma Copa inteira. E mais uma vez o sonho escapou. Então veio 2022. A Copa que deveria ser experiência, maturidade, última dança. Mas se transformou em ferida. Ronaldo começou a perder espaço. O banco virou notícia. A seleção parecia caminhar sem depender dele como antes. E essa talvez tenha sido a dor mais profunda. Não foi apenas perder. Foi perceber que o mundo já começava a imaginar Portugal sem ele. Quando a eliminação veio, não houve discurso épico, não houve redenção, não houve última imagem gloriosa. Houve silêncio e lágrimas. Um homem que passou a vida inteira tentando controlar tudo, descobrindo que não podia controlar o fim. E enquanto isso acontecia, do outro lado da história, Lionel Messi conquistava a Copa do Mundo. E, naquele instante, a comparação mudou para sempre. Porque antes, a pergunta era, quem é o maior? Depois de 2022, a pergunta virou, um deles tem a Copa, o outro não. E isso pesa. Não porque apaga Ronaldo. Nada apaga Ronaldo. Mas porque no futebol, os detalhes finais mudam a forma como a história é contada. Agora, 2026 não é apenas mais uma chance. É talvez a última resposta possível. E a parte mais assustadora é esta. Ronaldo não está lutando apenas contra adversários. Ele está lutando contra o tempo. E o tempo nunca perdeu uma final. O futebol mudou. E talvez esse seja o maior problema. Cristiano Ronaldo passou a vida inteira sendo o futuro. O jogador mais preparado, mais atlético, mais ambicioso, mais impossível de acompanhar. Mas agora, pela primeira vez, ele não representa o futuro. Ele representa a última resistência de uma era. A nova geração chegou sem pedir licença. Mais rápida, mais leve, mais livre, sem o peso de 20 anos de comparação nas costas. Jogadores como Mbappé cresceram vendo Ronaldo dominar o mundo. Mas agora não estão mais apenas assistindo. Estão competindo pelo mesmo palco. E alguns deles já têm aquilo que Ronaldo ainda procura. A Copa. Isso torna 2026 diferente. Porque Ronaldo não estará apenas tentando vencer um torneio. Estará tentando provar que ainda existe um último milagre dentro dele. Mas a pergunta é cruel. O corpo ainda acompanha a mente? A fome ainda vence o tempo? A presença dele ainda transforma um jogo? Ou apenas lembra o mundo do que ele já foi? Essa é a tensão que torna tudo tão poderoso. Porque ninguém duvida da grandeza de Ronaldo. A dúvida é outra. Será que a grandeza ainda chega a tempo? Portugal também mudou. Hoje, a seleção tem talento, profundidade, juventude e jogadores capazes de decidir. E isso pode ser a salvação ou a tragédia. Porque se ele aceitar ser parte da história, talvez finalmente consiga o final que sempre buscou. Mas se a história seguir sem ele no centro, talvez a maior dor seja perceber que o sonho ainda está vivo, mas o protagonista já não controla mais o roteiro. Essa é a verdade mais difícil. 2026 pode dar a Ronaldo a ajuda que ele nunca teve. Ou pode mostrar ao mundo que Portugal aprendeu a viver sem depender dele. E quando o torneio começar, cada minuto será pesado. Se ele jogar, será observado. Se não jogar, será manchete. Se marcar, o mundo vai acreditar. Se falhar, o mundo vai perguntar se já era tarde demais. Não existe cenário neutro. Tudo será símbolo. Tudo será julgamento. Porque para Cristiano Ronaldo, a próxima Copa não será apenas uma competição. Será o confronto final entre o homem que se recusou a envelhecer e o esporte que nunca espera por ninguém. E no centro de tudo está uma pergunta que ninguém consegue responder. Como termina uma lenda? Com glória? Com silêncio? Com lágrimas? Ou com um último momento que muda tudo? Cristiano Ronaldo passou a carreira inteira escrevendo finais impossíveis. Quando duvidaram dele em Manchester, ele virou estrela.
Quando questionaram sua ida ao Real Madrid, ele virou o rei. Quando disseram que não poderia continuar no topo, ele continuou quebrando recordes. A carreira dele sempre foi uma resposta. Mas agora a pergunta é maior do que todas as anteriores. Porque não se trata de ganhar mais um título. Trata-se de vencer o único torneio que sempre resistiu a ele. E a Copa do Mundo tem algo que nenhum outro campeonato tem. Ela não permite correção. Na Champions, você volta no ano seguinte. No Campeonato Nacional, há outra temporada. Em clubes, sempre existe uma próxima oportunidade. Mas a Copa não. A Copa aparece, exige tudo e desaparece por 4 anos. E para Ronaldo, 4 anos já não são apenas 4 anos. São uma eternidade. Por isso, 2026 carrega um peso diferente. Cada jogo pode ser o último. Cada chance perdida pode virar uma memória impossível de apagar. Cada olhar para o banco pode dizer mais do que 1000 palavras. E cada gol, se vier, pode fazer o mundo parar. Porque todos sabem o que está em jogo. Não é só Portugal. Não é só Ronaldo. É a última peça de uma história que parece grande demais para terminar incompleta. Mas talvez seja justamente isso que torna o futebol tão cruel. Ele não entrega finais perfeitos só porque o roteiro é bonito. Às vezes, o herói perde. Às vezes, a lenda cai. Às vezes, o jogador que mais lutou por tudo termina sem a única coisa que mais queria. E se isso acontecer com Ronaldo, o mundo ainda vai aplaudir. Mas haverá um silêncio no meio dos aplausos. Um vazio. Um espaço que nenhum recorde poderá preencher. Mas existe outro lado dessa história. Talvez Cristiano Ronaldo não precise da Copa para ser eterno. Talvez ele já seja, porque o impacto dele vai além de um troféu. Ele mudou a forma como jogadores treinam. Mudou a forma como atletas cuidam do corpo. Mudou o significado de longevidade no futebol moderno. Ele ensinou uma geração inteira que talento pode abrir a porta, mas obsessão constrói o império. Milhões de pessoas não admiram Ronaldo apenas porque ele venceu. Admitem porque ele nunca parou. E essa talvez seja a parte mais humana da sua história. Ele não nasceu como o mais talentoso de todos. Ele se construiu, peça por peça, dor por dor, crítica por crítica. Foi isso que fez dele mais do que um jogador. Fez dele um símbolo. Mas símbolos também carregam peso. E quanto maior a história, maior o vazio deixado pelo que falta. A Copa do Mundo é esse vazio, não porque define toda a carreira dele, mas porque seria o fechamento perfeito. A imagem final, o último capítulo. O momento em que até os críticos mais duros teriam que ficar em silêncio. Imagine a cena. Ronaldo, já no fim da jornada, levantando a Copa com Portugal. Não seria apenas uma vitória, seria cinema, seria redenção. Seria uma das imagens mais poderosas da história do esporte. Mas agora imagine o contrário. O apito final, Portugal eliminado. Ronaldo parado, olhando para o campo, sabendo que não haverá outra chance. Esse é o medo, não o fracasso. O fim. Porque quando uma carreira como essa termina, o mundo não assiste apenas a um jogador indo embora. Assiste a uma era desaparecendo. E talvez seja isso que torna 2026 tão irresistível. A possibilidade de glória absoluta e o risco de uma dor definitiva. No fim, talvez a história de Cristiano Ronaldo nunca tenha sido sobre perfeição. Talvez tenha sido sobre resistência. Sobre um garoto da Madeira que se recusou a aceitar o lugar que o mundo tinha reservado para ele. Sobre alguém que transformou insegurança em trabalho, rejeição em força e ambição em legado. Ele venceu quase tudo. Mas o quase é pesado. Porque às vezes uma única ausência pesa mais do que 100 conquistas. E é isso que a Copa do Mundo representa. A peça que falta, a pergunta que resta, o último fantasma. Em 2026, se ele estiver lá, o mundo vai assistir sabendo que não se trata apenas de futebol. Será memória sendo escrita em tempo real. Cada minuto poderá aproximá-lo da redenção ou do adeus. Cada toque poderá parecer pequeno até se tornar histórico.
Cada silêncio poderá esconder uma verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Que talvez até Cristiano Ronaldo tenha um limite, mas enquanto houver jogo, haverá possibilidade. E enquanto houver possibilidade, Ronaldo continuará sendo perigoso. Porque foi assim que ele construiu tudo. Não esperando que o mundo acreditasse, mas obrigando o mundo a assistir. Se vencer, será o final que parece impossível demais para ser real. O homem que conquistou tudo, finalmente conquistando o que faltava. Se não vencer, a dor será imensa, mas ainda assim sua história não será apagada. Porque a grandeza nem sempre precisa de um final perfeito. Às vezes, ela vive justamente na luta por algo que nunca veio. E talvez seja isso que torne Cristiano Ronaldo tão fascinante. Ele pode ter todos os recordes, todos os títulos, toda a fama, mas enquanto a Copa do Mundo estiver faltando, haverá sempre uma última pergunta. Uma pergunta que 2026 talvez responda para sempre. Cristiano Ronaldo ainda pode completar a maior história do futebol moderno? Ou a sua lenda terminará com o troféu mais importante, permanecendo fora do seu alcance? E quando o último apito soar, não haverá mais debate. Não haverá mais, talvez. Só haverá história. E ela será lembrada para sempre.